Olá, benditos! No capítulo anterior, nós vimos Salomão procurando o significado da vida através da sabedoria humana, sem considerar a eternidade, e não encontrou nenhuma resposta satisfatória. Neste capítulo, ele continua sua busca por significado, só que dessa vez ele experimentou uma coisa diferente: uma vida baseada na alegria e nos prazeres. Vamos conferir? Salomão registra aqui os 3 estágios dos seus experimentos em busca de um sentido satisfatório para viver. Primeiro, ele provou a vida. Salomão testou a teoria sob a qual muitos vivem hoje, pensando que o que dá significado à vida é encontrado nos mais variados prazeres e entretenimentos. E ele nos conta o resultado do teste já no primeiro versículo: era tudo vaidade. Ele provou como era viver a vida tendo alegria, prazeres, muito vinho e diversão. Como uma celebridade moderna, ele correu de festa em festa, de entretenimento em entretenimento, e no final de tudo, ele viu que tudo era uma loucura sem sentido. Ele também buscou o significado e a satisfação da vida em grandes e legítimas realizações, como construções, plantações, aquisição de escravos e de uma multidão de animais, além de tesouros, cantores, instrumentos e, claro, mulheres. Se tudo isso pudesse dar verdadeiro sentido à vida, o pregador com certeza o teria encontrado. Ele também se tornou o rei mais rico, mais sábio e mais famoso de todos os tempos. Enfim, tudo que os seus olhos desejaram e todo o prazer e desejos do seu coração ele realizou. Mas é importante salientar que ele não viveu como um hedonista apenas pelo prazer. Suas realizações foram inteligentes e envolveu trabalho duro. Mas a conclusão que ele chegou foi que a vida vivida pelo prazer, mesmo os prazeres mais legítimos, não tinha sentido. Tudo era vaidade. E isso é tão moderno quanto o tédio, aquele sentimento de insatisfação e de inutilidade que é o que a pessoa sente quando busca conhecimento, alegria, riqueza e vida boa, mas vive alienado de Deus. No segundo estágio do seu experimento, Salomão se aborreceu com a vida. Ao buscar o significado da vida, ele seguiu as linhas da sabedoria, da loucura e da tolice, até seu ponto final. Salomão analisou a si mesmo como filho de Davi e também o seu próprio sucessor, seu filho Roboão, e deduziu que mesmo para um rei não há nada de novo debaixo do sol. O pregador percebeu que não importa se o homem é sábio ou um tolo, se ele realiza algo ou não, se ele vive em prazeres ou não, o que acontece com o sábio acontece com o tolo, ambos morrem. E se a morte acaba com tudo, então esta vida não tem sentido. Mesmo as boas e grandes realizações deste mundo são temporárias e sem sentido. O pregador olhou todo esse quadro e disse: isso também é vaidade. Não havia nada na vida que valesse a pena perseguir, nenhum período que valesse a pena reviver, nenhuma esperança. Salomão desprezou até mesmo as suas próprias realizações. Ele chegou a se desesperar com a ideia de morrer e deixar o fruto de todo o seu trabalho e toda a sua riqueza para um tolo. Isso parecia incomodá-lo muito. E o pior é que essa preocupação de Salomão era bem fundamentada, porque após a sua morte, seu filho Roboão, que foi o seu sucessor, mostrou ser um tolo de muitas maneiras. Esse desespero de Salomão de trabalhar em vão é um dos pontos mais comoventes do Antigo Testamento, porque é um contraste com o que Paulo disse aos cristãos. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Se a morte realmente roubasse o significado do nosso trabalho, então a vida realmente seria triste e o trabalho seria penoso. Não haveria descanso ou alívio do desespero de uma vida sem sentido. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que dá total sentido e esperança à nossa breve passagem por essa terra.
E no terceiro estágio do seu experimento, Salomão então aceitou a vida. Parece que o pregador nos aconselha como tirar o melhor proveito de uma situação ruim. Segundo ele, se a vida realmente é tão desesperadora e sem sentido, então nós devemos simplesmente aceitar que o seu verdadeiro significado é impossível de encontrar e simplesmente tentar encontrar contentamento em prazeres moderados e responsáveis. Esse pensamento está em evidência em nossos dias. Poucas pessoas vivem para o verdadeiro e eterno significado das suas vidas. A maioria tenta trabalhar duro, aproveitar a vida, se divertir, ter bons relacionamentos, não serem pegas fazendo algo errado e tentam não fazer mal a ninguém. Tudo isso é bom, mas não dá nenhum significado verdadeiro à vida no que se refere à eternidade. Note que o pregador acredita em Deus, mas o Deus do pregador não é o Deus que se importa e que dá sentido à vida conectada à eternidade. O Deus do pregador simplesmente ensina a tirar o melhor proveito da monotonia da vida. Nesse ponto, a vida de Salomão deveria ser a melhor nesse mundo sem sentido. Ele poderia aproveitar este mundo monótono melhor do que qualquer outra pessoa. No entanto, não era essa a sua realidade. O pregador encerra este capítulo declarando que Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Com essas três dádivas, o homem pode apreciar as bênçãos de Deus e experimentar o prazer que elas oferecem. Mas ele enfatiza que é preciso ter o tipo de caráter que permita usar as coisas materiais com sabedoria e desfrutar delas corretamente, porque o pecador, mesmo acumulando riquezas, não é capaz de desfrutar dos seus bens na plenitude. Por quê? Porque deixou Deus fora da sua vida. A menção de que as riquezas e os bens do pecador irão para o justo é apenas uma ironia, pois o pregador sabia que essa aparente redistribuição da mão de Deus não seria suficiente para dar significado à vida vivida debaixo do sol. No meio de toda essa insatisfação e esses questionamentos, Salomão concluiu que Deus tem um tempo determinado para cada situação. Essa descoberta deu a ele um vislumbre de esperança ao ver Deus como o Senhor do tempo. Mas esse é um assunto para o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!